Olá, amigos ouvintes do Milk Point. Estamos de volta. Dessa vez para falar sobre um assunto suculento. Isso mesmo. Brincadeiras à parte, a gente vai falar hoje sobre a produção de queijos na queijaria Bela Fazenda, localizada em Bofete, no estado de São Paulo. O estabelecimento ele foi fundado por Carolina Vilhena, que está hoje aqui comigo, né, na podcast, e ela é médica veterinária e decidiu se dedicar exclusivamente à produção de queijos. Ela pesquisa constantemente o tema, trabalha com leite de vacas da raça Jersey, da sua própria criação, e fabrica queijos fermentados com kefir. Então, meu nome é Raquel, sou zootecnista e coordenadora de conteúdo do Milk Point. Ligue o som que a nossa 6ª edição vai começar. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Carolina. Então, a princípio, gostaria que você contasse para nós como que foi a sua trajetória, que parece ser muito interessante. De onde surgiu a ideia da queijaria e como que você aplica suas habilidades, né, da área da veterinária no seu negócio? Então, Raquel, eu trabalhava em São Paulo e eu estava doida para voltar a trabalhar com fazenda, né? Eu fiquei afastada por um tempo da fazenda e eu não aguentava mais trabalhar em São Paulo, sentada, atrás do computador. Eu queria muito voltar para a roça, né? E aí eu vi no leite, no queijo, a possibilidade que eu buscava, né? Eu queria me reconectar com a terra, com os animais, eu gosto muito de cozinhar. E eu vi no queijo a possibilidade de criar, de dar minha assinatura, de fazer produtos com as minhas características, né? Minha identidade, isso mesmo. Legal. E com quantos litros de leite você está trabalhando hoje, Carolina? E assim, desses litros, quanto que você está conseguindo produzir de queijo hoje? Então, hoje, assim, meu rebanho é novo, né? A queijaria, a gente completou 1 ano de queijaria na sexta-feira, então ela é bem recente, né? E nesse 1 ano, eu fiquei selecionando os meus animais, comprando, porque assim, eu comecei fazendo queijo com as vacas antigas da fazenda. A gente tinha umas 4, 5 vacas de leite que estavam em lactação, e aí eu comecei a fazer meus testes com o leite dessas vacas. E nos últimos tempos, eu fui comprando novilhas Jersey, já inseminadas, para eu fazer o meu plantel do zero, né? E então, assim, hoje eu tenho 50 litros, mas elas têm começado a parir agora, né? Nos últimos 5 dias, a gente teve 5 nascimentos na fazenda. Olha só que então, legal. Assim, a minha ideia é trabalhar nos próximos 2 a 3 anos com 500 litros de leite, é o que eu gostaria, né? E hoje é por volta de 1 quilo de queijo para 10 litros de leite. Sim, sim. Sua trajetória é bem bacana, né? Você disse que passou um tempo trabalhando na roça no início da sua atividade, da sua formação. Depois você trabalhou uma época em São Paulo, né? E sentiu a necessidade de voltar novamente para o campo. Isso é muito interessante e foi uma das coisas que me chamou a atenção também, né? E recentemente a queijaria Bela Fazenda ela passou a integrar o caminho do queijo artesanal paulista. É uma iniciativa que visa a valorização da produção queijeira de São Paulo e esse assunto ele também está muito em alta nos últimos tempos. O que isso representou para você, para o negócio, né? Você disse que faz 1 ano que a queijaria aí está em pé, que fez aniversário, até parabéns para vocês pelo trabalho. Se você quiser falar sobre essa inserção no caminho do queijo artesanal, como que isso se desenrolou, né? Então, Raquel, para mim é muito rico poder me reunir, né, com os veteranos do queijo paulista todo mês para discutir temas que ajudam a melhorar em todas as áreas da minha propriedade. Então, a gente discute desde, vamos exemplificar aqui, desde raça de vaca, tipo de pastagem, até
pontos de venda, feiras. Então é bem amplo os temas que a gente aborda nas nossas discussões. Então, para mim, é muito rico poder estar com eles, trocar ideias e me inspirar mesmo, né? E para o meu negócio é muito bacana porque a gente soma força, né? E discute assuntos de interesse em comum. Então, por exemplo, legislações, então a gente tem mais força para ir lá discutir em assembleias, em reuniões, ou mesmo para fazer compra de materiais, juntos também a gente soma forças para conseguir negociar. Então é muito bacana. E também aumentou bastante a visibilidade, né, da Queijaria Bela Fazenda depois que entrou pro Caminhos. Show de bola. E assim, a união, ela realmente faz a força, né? Eu acompanho o trabalho do Caminho do Queijo Artesanal Paulista, como você disse, são pessoas muito feras que estão envolvidas nessa iniciativa, né? E com certeza essa força faz com que vocês ganhem mais visibilidade, que mostrem para os consumidores que é um produto que também pode ser consumido com segurança. Eu acho que ainda desenrola uma discussão, né, em cima disso. Mas será que não vai me fazer mal? De onde será que veio, né, a matéria-prima? Então eu acho que essa união, vocês disseminando informações positivas, reais e de segurança, fazem com que o projeto, tudo se desenrole de uma forma mais facilitada. Hoje, quais são os produtos que você está comercializando e por que você tem tanta essa paixão em produzi-los, né? Vou te falar. Só retomando um pouquinho a questão do Caminhos do Queijo, assim, são pessoas muito sérias que estão produzindo e tem queijos riquíssimos, assim, super inovadores. Então, é um trabalho muito bacana dessas queijarias. Hoje somos em 10 queijarias e tem queijos fantásticos. Vale a pena entrar no site, olhar no Instagram, Caminhos do Queijo, para se informar melhor. Legal. Pode deixar. Boa dica. E os meus queijos, Raquel, eu tenho hoje 6 tipos diferentes de queijo. Um eu faço a partir de iogurte, que é o Pérola de Bufete, e outros 5 eu faço a partir de leite cru, e todos eles são fermentados com kefir, né? Então eu tenho o Bem Brasil e o Azul de Bufete, que são 2 queijos de massa mole, não prensado, e o Azul de Bufete é um queijo que leva Penicillium roquefort, então é um queijo azul. O do Zul também leva Penicillium roquefort e foi inspirado no Gorgonzola. E eu tenho o Sinueiro e o Soberano, que são 2 queijos que são de peças grandes, que eles variam aí entre 5 e 6 quilos cada peça. O Sinueiro, ele foi inspirado num cheddar inglês, e o Soberano, ele foi inspirado nos queijos de montanha, são aqueles queijos grandes e bem saborosos. Que legal, eu acho um barato esses nomes que vocês dão para os queijos. Eu vi aqui Bem Brasil Rústico, Soberano, Azul de Bufete. Eu acho isso muito interessante, acho que chama atenção, né, também das pessoas que vão consumir. É muito bacana, porque a gente tem a liberdade para poder criar, para poder dar os nomes que a gente quer. E é muito bacana, né, a gente produzir os queijos com a nossa cara. A gente pode dar formatos diferentes, é de fato muito apaixonante. Bacana, Carolina. E essa fermentação com kefir que você faz, da onde que surgiu essa ideia? Porque assim, o kefir, ele é um produto lácteo que ele tá muito em alta, né? As pessoas, elas têm muitas dúvidas com relação a ele. A gente recebe muitos comentários, onde eu consigo os grãos de kefir para fazer na minha casa? A gente já vem estudando algumas formas, as indústrias, né? Algumas indústrias vêm estudando alguma forma de disponibilizar isso comercialmente, porque as pessoas, elas estão buscando, é um probiótico, né, que ele já tem várias pesquisas que falam muito sobre ele. Você mesmo produz aí esse fermento de kefir. De onde que surgiu essa ideia? Conta um pouco pra gente. Então, a ideia surgiu com um livro que eu comprei, nos Estados Unidos, que chama The Art of Natural Cheese Making, e o nome do autor é David Asher. Eu comprei esse livro nos Estados Unidos, como eu falei, e eu me coloquei uma meta de fazer todas as receitas desse livro.
E aí eu fiquei, antes de começar a queijaria, eu fiz todas as receitas do livro. Olha, né? Só que legal. E muito bacana. E esse autor, ele fala dos 5 tipos de fermentação natural que a gente pode fazer com queijo, né? Que é o kefir, o iogurte, o soro-fermento, o leitelho e a coalhada. E eu achei muito bacana a gente poder produzir nossos queijos sem ter que depender da indústria, sem ter que comprar os fermentos lácticos para fazer os queijos. E aí, então, eu pratiquei bastante, e quando foi em janeiro desse ano, eu fui até Vermont, pertinho lá do Canadá, para eu fazer o curso com esse autor. E foi muito bacana, porque eu sabia as receitas de cor. E aí, conforme ele ia fazendo as receitas, eu falava assim, não, mas no livro não tá assim, no começo, né? Aí, já no segundo, no terceiro dia, ele olhava pra mim e falava, olha, Carolina, no livro não tá assim, mas a gente vai fazer assim. Então, assim, de tanto que eu fiz as receitas, sabia de cor salteado, legal. Foi muito bacana. E foi tão bacana, foi tão rica a minha experiência com ele, que ele tá vindo pro Brasil em novembro, vai dar um curso na minha fazenda. Quem tá trazendo é a Sertão Brás, que é uma ONG que ajuda aí a gente a melhorar os nossos queijos brasileiros. E aí, então, depois que eu fui para Vermont, eu pratiquei bastante, melhorei bastante meus queijos depois de ter feito junto com o professor, né? E aí, em maio desse ano, eu fui para a França, também para fazer um curso aí de afinage, que é o processo de maturação dos queijos, né? E é isso, tem sido muito rico. É bastante desafiador trabalhar com kefir, porque é difícil ter um padrão, porque como o kefir é um scooby, que a gente chama, que é uma colônia de bactérias e leveduras que vivem em simbiose, né? Tem mais de 30 tipos de bactérias lácticas probióticas na colônia. Então, tem épocas que o meu queijo ele tá mais macio, tá mais proteolizado, tem épocas que ele tá mais firme, porque dependendo do clima, né, dependendo da umidade, da temperatura, a gente favorece o crescimento de umas ou de outras bactérias, entendeu? Então, consequentemente, o meu queijo, ele é um queijo que é difícil ter um padrão, entendeu? Tanto na textura quanto no sabor, mas eu acho isso muito bacana, né? Então, tem pessoas que valorizam bastante isso também. Sim, e aí era nesse ponto que eu acho que eu queria chegar, que eu acho que teve uma época da era de consumo, né? Eu até estudei isso, uma época que falava que as pessoas elas buscavam produtos padronizados, né? Se alguma coisa mudasse referente ao produto que ela tinha consumido anteriormente, aquela pessoa já não gostava muito. E hoje a gente vê que isso vem se quebrando um pouco, né? As pessoas não estão ligando tanto mais pro padrão. Elas querem encontrar aquela qualidade, eu acho, aquela sensação de colocar, né, um produto na boca e falar, nossa, que delícia, o gostinho é o mesmo, mas aquela padronização externa, de repente, do queijo, o mesmo tamanho, eu acho que isso vem se quebrando um pouco, né? E eu acho que isso também se demonstra pelo que você está falando. Se os seus clientes, se os seus consumidores não ligam para isso, por que você vai ficar também tão paranoica, né, em produzir sempre nas mesmas condições, certo? Eu acho assim que existem público para tudo, né? Existe aquela pessoa que ele quer sempre o mesmo queijo, da mesma forma, mas também existem um outro público que gosta de ser surpreendido, né? Então, eu acho que esse é meu público, é a pessoa que valoriza muito a produção artesanal, que valoriza o queijo como um alimento vivo, que está em constante evolução, porque se você come um queijo com 60 dias de maturação, ele está de uma forma. Se você come ele com 90 dias de maturação, ele já evoluiu, ele está diferente, né? E com o queijo artesanal e com o queijo fermentado naturalmente, a gente consegue observar ainda mais
essas evoluções. É legal do queijo que ele é um produto vivo, né? Assim, é uma área apaixonante, a gente tem que sempre estar desenvolvendo conhecimento com relação a ele, porque é um mundo, né? O queijo, ele é um mundo de coisas, é um assunto muito legal. E que nem você disse, acho que vale a pena destacar, realmente, tem público para tudo, né? De repente, pessoas que têm estabelecimentos de food service, por exemplo, é claro que elas vão precisar de um padrão, de repente, para fazer suas pizzas, seus sanduíches. Que nem você disse, tem mercado para tudo, mas eu acho que esse mercado de consumidores que vem buscando coisas mais diferentes, que carregam uma história, ele também vem aumentando, né? E assim, falando um pouco sobre a qualidade da matéria-prima, Carolina, quais são os cuidados que a fazenda ela tem hoje para produzir o leite ideal, né? Vocês utilizam apenas o leite da sua própria fazenda ou captam de outras também? Não, a gente só usa leite da própria fazenda. Como eu faço leite cru, né, eu preciso do meu rebanho livre de brucelose e tuberculose, então eu confio no meu rebanho, né? Então eu fui até a Unesp de Botucatu, fiz o curso para ser uma veterinária cadastrada, a fazer exames de brucelose e tuberculose, porque isso é uma grande preocupação para mim. E então por isso que eu não compro leite de outras pessoas. Eu só produzo queijos com leite que eu mesmo ordenho na fazenda. E assim, é super desafiador. Porque assim, quando a gente assume que vai produzir leite de qualidade, e eu sempre valorizei o leite a pasto, né? Então a gente acaba virando um pouco agricultor, né? Porque não é fácil produzir uma pastagem de qualidade, depois uma pastagem de inverno de qualidade. E aí foi aonde eu fui procurar a ajuda do balde cheio. Eu tenho um técnico, o Gustavo, está me ajudando bastante. Então a gente vai trabalhar agora na implantação de irrigação para alguns piquetes. Eu estou fazendo um curso de pecuária leiteira orgânica, também da Embrapa, organizada pelo pessoal da Embrapa, da Fazenda Nata da Serra e de São Carlos. Eles estão ajudando bastante também nessa minha busca pela pastagem ideal, para produzir o leite ideal. E é bastante desafiador, porque são como se fossem empresas diferentes, né? A produção do leite demanda muito esforço, é bastante desafiadora, e tem a outra empresa que é a produção do queijo, né? E depois a maturação do queijo, e depois a comercialização do queijo. Então é super complexo a gente querer fazer. Então, para finalizar, onde que os produtos eles são comercializados hoje, Carolina? E quais são os desafios para que esse processo de comercialização continue, né? Qual que é a comunicação que vocês vêm fazendo aí com o pessoal? Eu vendo hoje local na fazenda, a gente recebe visitação às terças e quintas, e tenho alguns estabelecimentos que vão até a fazenda buscar, mas assim, a produção é bem pequenininha por enquanto, né? Eu vendo para 2 ou 3 lugares especificamente em São Paulo. Então, mas assim, a ideia é aumentar a produção de leite e, consequentemente, aumentar a produção dos queijos. Mas por enquanto eu nem tenho feito muita propaganda, porque a produção é bem pequena mesmo por enquanto. Joia, Carolina, gostaria de agradecer muito a sua participação, foi uma honra aqui conhecer toda a sua história, muito legal, várias coisas diferentes aí que chamam a atenção de todos, e agradecer também a todos os ouvintes que estão escutando agora o nosso podcast. Obrigada, Carolina. Eu que agradeço, eu queria saber se eu posso deixar meu Instagram. Claro, com certeza. Mais informações. Pode falar. Então, tá bom, então é Queijaria Bela Fazenda, tudo junto, minúsculo, e é só colocar o @ na frente. Perfeito, Carolina, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, Raquel, estou à disposição sempre. Obrigada. Beijo, tchau. tchau. Pessoal, para finalizar, mais uma vez estou dando uma dica de entretenimento para vocês. Dessa vez é de um lugar sensacional que eu conheci na cidade de São Paulo, que é o Eataly. O nome Eataly nasceu da fusão de 2 palavras em inglês, eat, que é comer, e Italy, que é Itália. A ideia por trás do Eataly, para quem não conhece, é muito simples, que é reunir todos os alimentos italianos de qualidade sobre o mesmo teto, em um lugar que você pode comer, comprar e aprender.
Não é só no Brasil que a gente encontra a loja, né? Hoje ela está espalhada em 4 continentes. E mesmo tendo como foco alimentos italianos, na loja você encontra vários produtos de outras nacionalidades também e muitos produtos brasileiros. Então, para quem gosta de lácteos, tem uma vitrine sensacional lá com vários queijos artesanais, queijos industrializados dos principais lugares, não só queijos como iogurtes. Então, você também pode fazer algumas degustações. Também tem uma fazenda que produz queijo de búfala. É uma própria indústria dentro da fazenda e eles têm um local lá, me esqueci agora o nome, mas vou me lembrar, depois coloco para vocês aí embaixo desse artigo. Eles produzem o queijo de búfala lá ao vivo e a cores para quem gosta dessa área, então quem gosta de assistir a tudo isso. Então fica aqui minha dica para vocês. Dentro do Eataly também tem alguns restaurantes que você pode comer uma boa macarronada, uma boa massa. Também tem algumas sobremesas com Nutella, tem sorvete, tem cafeteria e tudo por um preço muito justo. A comida é de muita qualidade, vale a pena a visita. Não é o olho da cara como eu achava que era e como muitas pessoas acham que é. Vale muito o passeio. Então quem estiver por São Paulo, dê um pulinho lá que vocês não vão se arrepender. Tá joia? Muito obrigada. Gostaria de frisar novamente que dúvidas, críticas e sugestões vocês podem enviar um e-mail para contato@milkpoint.com.br. Até logo e até o próximo podcast.